É você que precisa aprender a controlar seus sentimentos, suas emoções e não o contrário. Não são suas emoções que devem definir você. Afinal, você não é a sua emoção. Você pode estar sendo sua emoção e isso pode estar trazendo alguns prejuízos para a sua vida. Se você ainda não me conhece, me chamo Patrícia Fidelis, eu sou psicóloga clínica e quero te convidar a se inscrever aqui no canal do YouTube. Aqui eu posto vídeos todas as semanas, trazendo muito conteúdo e eu tenho certeza que vou poder te direcionar de alguma forma. Aproveita e também já me segue lá no @psi.patriciafidelis, porque diariamente eu coloco todo tipo de conteúdo que vai te auxiliar a ter uma saúde mental ainda melhor, principalmente dentro dos seus relacionamentos. E o tema de hoje vai ser separado em alguns blocos, porque eu acho fundamental que a gente entenda em contexto geral o que é a maturidade emocional. Eu quero trazer esse vídeo, primeiramente, explicando o conceito para que vocês entendam de uma forma clara e objetiva. Maturidade emocional tem a ver com como que você se comporta diante das suas emoções. Basicamente isso. Tá, Paty, mas ficou muito vago. Peraí que eu vou te explicar. A maturidade emocional, ela envolve alguns comportamentos que você adquire de acordo com o aperfeiçoamento da sua vida. Então, quando você tá ali na sua infância, na sua adolescência, você tende a ter comportamentos infantis. Por quê? Porque você não sabe como gerir suas emoções. É muitas informações que você precisa ir adequando à sua rotina, à sua vida, e muitas vezes você não sabe como fazer isso. Pessoas que tendem a não ter uma base familiar muito saudável acabam desenvolvendo isso numa escala muito menor também. Isso porque você precisa de um direcionamento para conseguir, aos poucos, manter essa maturidade emocional. E é por isso também que muitas pessoas chegam na fase adulta e ainda não adquiriram. Porque não tiveram nenhum embasamento, porque não sabem como fazer, porque não sabem como reagir, porque não sabem como se comportar e muito menos como controlar os seus pensamentos, que muitas vezes estão acelerados e precisam ser colocados de uma forma organizada. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é um grande arquivo. Um grande arquivo porque se você pegar numa sala assim como essa, 4 paredes, você consegue ter um movimento de muitas gavetinhas, se você quiser colocar essas gavetas no seu arquivo. Mas pensa comigo que cada gaveta desse grande arquivo é gerido por um comportamento, por um pensamento, por uma emoção, por uma ação. E tem vezes no qual essas gavetas estão todas abertas. Então a gente precisa pegar gavetinha por gavetinha, organizar a papelada que está dentro e fechar, para que não fique esse excesso de informações. Porque quando tem muitas informações, você, enquanto pessoa, acaba tendo uma propensão maior a explodir, a agir de forma impulsiva, a não pensar nas consequências. E isso é um problema que muitos seres humanos acabam levando ao longo da sua vida, porque acreditam que tá tudo bem, que tem a ver com personalidade, que tem a ver com signo e não sei mais o que tudo. Mas não, isso tem a ver com infantilidade. Porque uma pessoa adulta, ela resolve problemas. A criança, ela leva o problema para os seus cuidadores. E essa é a diferença de você conseguir gerir uma emoção e não conseguir. Na fase adulta, apesar dos seus traumas, você tem a responsabilidade de fazer diferente aquilo que já veio te atormentando ao longo da sua vida. Se você tem um problema, você sabe que é um problema e você sabe que as pessoas ao seu redor reclamam de você se manifestar daquela forma acerca do problema, significa que está na hora de você mudar. Se você está esperando que as pessoas mudem quando está todo mundo reclamando de você, significa que você não tem coerência do que está acontecendo na sua vida. É muito comum que as pessoas acabem culpando os outros pelas suas próprias ações. Ah, mas eu fiz isso porque minha mãe era assim e fazia isso aqui. Ok, tem uma parcela de culpa, né? Você acabou herdando alguns comportamentos e alguns traumas por situações que você viveu na sua vida. Eu não tiro isso de você. Muito pelo contrário, eu entendo. Eu acolho esse problema. Mas agora que você é uma pessoa adulta, você tem a responsabilidade de fazer com que esse trauma diminua. É sua responsabilidade fazer com que algo diferente comece a se manifestar dentro de você. Novos pensamentos, novos comportamentos, novas emoções. Você pode fazer isso com a ajuda de um profissional, se for necessário. Mas é sua responsabilidade mudar os comportamentos, porque naquela época, talvez, você não tinha a capacidade de entender o que estava acontecendo ao longo da sua vida. Talvez os seus pais não tiveram a educação necessária também para te educar de uma forma diferente. E aqui eu não estou dizendo que eles também não tenham uma parcela de culpa naquilo que você se tornou.
Mas hoje você tem sim a possibilidade de fazer algo diferente, você acaba se acomodando, ficando na sua zona de conforto para responsabilizar alguém por alguma situação, para que você não precise evoluir e para que você possa se manter no seu estado de conforto atual. E por que é tão importante você ter maturidade emocional? Existem vários estudos que já comprovaram que uma pessoa que não tem maturidade emocional, que não consegue gerir suas emoções, acabam criando relações interpessoais muito conturbadas. Isso porque são pessoas difíceis de lidar, elas acabam sendo o centro da razão, acabam explodindo por qualquer situação e não se responsabilizam pelas suas próprias ações. Então é muito complicado você conviver com esse perfil de pessoa, até mesmo porque se você for uma pessoa com pouca inteligência emocional ou quase nenhuma, o que vai acontecer? Você vai ter relações muito conturbadas. Tanto no âmbito de relacionamentos, porque você precisa, de certo modo, entender, ter empatia, compreender, ter a troca com o seu cônjuge, assim como você vai ter problemas familiares, problemas com amizades, você vai ter problemas no seu trabalho, e se você tiver o sonho de empreender, provavelmente você não vai conseguir dar conta, porque você vai com muita sede ao pote, vai chegar lá, você vai ver que muitas coisas não são do jeito que você gostaria, e você vai acabar se frustrando, não conseguindo lidar com aquilo, e talvez esteja aí desistindo de um sonho por não procurar ajuda para melhorar essas suas emoções, esses seus pensamentos. Então eu trago aqui para vocês que vai impactar todos os âmbitos da sua vida. Eu não consigo perceber uma felicidade real numa pessoa que não consegue se equilibrar emocionalmente. Porque essa pessoa, ela está em constante sinal de alerta. É como se ela fosse explodir a qualquer momento. É como se em qualquer momento, qualquer coisa que você dissesse, ela pudesse reagir mal. Às vezes a pessoa tá ali rindo e do nada fica emburrada, não fala com mais ninguém, se tranca no quarto. Aquela pessoa que tá ali convivendo num jantar de família, tá todo mundo fazendo brincadeira e alguém faz uma piadinha que ela não gosta e ela já sai batendo porta. Então essa falta de consciência, essa falta de maturidade emocional vai fazer com que você seja uma pessoa no qual as outras pessoas não queiram estar perto, porque elas já sabem que você vai ter um temperamento que não é muito funcional. E todas as vezes que você é interpretada dessa maneira, significa que alguma coisa na sua vida não está funcionando. E aí sim, é um momento perfeito para que você comece a reorganizar aquilo que você está tendo como uma dificuldade real na sua vida. E eu quero trazer aqui uma consciência para que você consiga começar, de certo modo, a entender como melhorar a sua inteligência emocional. E o primeiro passo é você ter disciplina. Eu não conheço uma única pessoa que consegue conquistar qualquer coisa na sua vida sem ter disciplina. Uma pessoa não consegue perder peso se ela não tiver disciplina em fazer uma boa alimentação, em cuidar das suas marmitinhas, em ir para a academia de forma regular. Eu não conheço uma pessoa que consegue ter um negócio de sucesso se ela não tiver a disciplina de todos os dias acordar cedo, gerir os seus negócios, acompanhar os procedimentos necessários para que aquilo dê certo. Eu não conheço uma pessoa que consegue se permanecer estável dentro de uma relação amorosa se ela não tiver a disciplina de manter as pautas de empatia e as pautas de resiliência atreladas ao seu convívio, dentre tantos outros exemplos. Então, sim, é muito importante que você queira ter disciplina para que aí sim você consiga, ao médio prazo, desenvolver a sua inteligência emocional, até porque não vai acontecer do dia para a noite. É um movimento de você fazer repetitivamente algumas ações, alguns comportamentos e principalmente o exercício da mudança de pensamento, que é basicamente isso que a gente faz em terapia. A gente te condiciona a pensar de uma forma alternativa para que você se liberte daquele pensamento automático, aquele pensamento disfuncional, aquela crença que já está enraizada em você. Então, eu vou trazer aqui 5 pontos principais para que você consiga desenvolver sua inteligência emocional. O primeiro deles é pratique a autoconsciência. Identifique quais são os gatilhos mentais que te fazem ser uma pessoa um pouco menos madura do que as demais para sua idade. Por que você tem esses comportamentos? Por que eles aparecem? Teve alguma questão na sua infância, na sua adolescência que hoje geram esses comportamentos em você?
Quando que você tende a perder o controle sobre si mesma? Entender sobre as suas emoções e de que forma elas aparecem na sua vida vai fazer com que você dê esse primeiro passo de análise. E a partir da análise você pode criar um plano de ação de melhoria. O segundo passo é você desenvolver habilidades de autorregulação. Quando você consegue perceber os seus gatilhos emocionais, fica mais fácil você ter a autorregulação de um comportamento. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes têm algum tipo de transtorno mental, como por exemplo um transtorno de personalidade, e essa pessoa acaba bebendo muito álcool. Essa pessoa que bebe muito, consequentemente, vai ter momentos em que ela vai explodir muito ou ela vai chorar muito. Alguma emoção vai ficar extremamente exacerbada ali naquele momento. Então, o que acontece? Se você sabe que o álcool é um gatilho mental para que você acabe explodindo, você não vai beber álcool, pelo menos não em tanta quantidade e não com tanta frequência. Então, quando você sabe qual é o seu gatilho mental, fica mais fácil você fazer essa gestão, essa autorregulação. O terceiro ponto é você conseguir ser uma pessoa mais empática. Por quê? Não existe uma possibilidade de você querer melhorar se você não consegue se colocar no lugar do outro. E eu quero que você pense, como é que você se sentiria se a outra pessoa fizesse com você aquilo que você está fazendo para ela? Você ficaria triste? Você ficaria feliz? Você ficaria animado? Qual seria a sua reação diante daquele comportamento? É importante que você pense sobre se colocar no lugar do outro, porque isso vai te trazer responsabilidade afetiva. Em quarto lugar, a comunicação efetiva. Não importa o que você estiver passando, desde que você saiba como externar essa situação que está te incomodando. Se você sabe pautar aquilo que te incomoda, se você sabe falar sobre aquela situação sem chorar, sem gritar, sem esbarrar coisas, isso significa também que você vai conseguir aos poucos identificar as coisas que não fazem sentido para você, impor limites e fazer com que você se torne uma pessoa mais tranquila. E o quinto ponto é buscar ajuda profissional. Eu conheço muitas pessoas que tentam fazer isso e conseguem, mas existe um certo tanto de pessoas também que não conseguem desenvolver essa maturidade emocional por conta própria. Até mesmo porque às vezes a gente não consegue analisar qual é o problema. E não existe uma possibilidade real de você tratar um problema que você não sabe que existe. Ou seja, se para você tá tudo certo, vai ficar assim e você nem vai perceber. Os outros vão continuar reclamando, você vai acabar se isolando, se tornando uma pessoa sozinha e muitas vezes não vai nem saber o que acometeu essa situação em si. Então, de modo geral, vocês conseguem perceber que a maturidade emocional está muito relacionada com a disciplina, com a autorregulação e com a conscientização. Ou seja, de modo geral, com o autoconhecimento. Você precisa saber sobre si para que você consiga fazer escolhas melhores na sua vida. Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma, que você consiga de alguma forma começar a executar esses 5 pontos para uma prática de melhoria que vai ser fundamental para que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou com certeza adorar te ajudar.